Vamos então continuar a liberdade de consciência. Nós estamos aqui na questão 841. Por respeito à liberdade de consciência, deve-se deixar que doutrinas perniciosas se propaguem ou pode-se, sem atentar contra essa liberdade, a liberdade de consciência, procurar conduzir ao caminho da verdade aqueles que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente se pode, e inclusive se deve, mas ensinai, a exemplo de Jesus, com a docilidade e a persuasão, e não com a força. O que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há algo que poderia ser imposto, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-los admitir seja agir com violência. A convicção não se impõe. Vamos lembrar que Deus constrói, Deus ensina, Deus nos educa através do tempo e não da violência. E nós também, quando formos educar, ajudar, auxiliar, quem quer que seja, tem que ser com doçura, tem que ser com paciência, tem que ser com muito amor, porque como está aqui, a convicção não se impõe, a convicção se constrói através do ensinamento, através da fé raciocinada, através de argumentos, de comprovados, de embasamento. Uma vez que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por quais indícios pode-se reconhecer a que tem o direito de colocar-se como tal? Será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, homens praticantes da lei de amor e de caridade em sua pureza máxima e em sua aplicação mais ampla. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma separação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e perniciosa. Então toda religião, toda crença, toda doutrina que afastar o homem de Deus é perniciosa. E toda aquela que ajudar ao homem a ser mais verdadeiro, mais sincero, mais fraterno, mais amoroso, mais caridoso, mais próximo de Deus, é aquela que devemos colocar como boa. Porque o importante é o sentimento, o importante é aquilo que nós fazemos e realizamos. Por isso o Chico colocou que existem muitos ateus desencarnando, muito melhor do que muitos espíritas, infelizmente. Então não importa se tem ou não religião, o que importa é como se vive, como se pensa, como se age, quais são os atos, as atitudes da pessoa. Nós seremos julgados pelas nossas obras, pelos frutos que dermos, não por aquilo que falamos. O papagaio fala também, não sabe o que está falando. Vamos agora para livre-arbítrio. Questão 843. O homem tem o livre-arbítrio sobre os seus atos? Como tem a liberdade de pensamento, tem também a de ação. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Se nós não pudéssemos escolher, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos fantoches, seríamos uma máquina. Estaria repetindo aquilo que foi programado. E nós estamos aqui para crescer, aprender e melhorar pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Por isso que o nosso livre-arbítrio é respeitado pelos espíritos superiores, por Deus, por toda a espiritualidade maior. Ele só não é respeitado pelos nossos irmãozinhos instigantes. Nós temos que entender que somos deuses co-criadores menores. Então, nossa escolha, nossa decisão, as nossas colocações, elas têm uma força muito grande. Por isso que nós precisamos entender a força que nós temos, para fazermos uma análise mais profunda antes de realizarmos qualquer escolha.
O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Olha que pergunta interessante. Olha a resposta. Ele tem liberdade de ação a partir do momento que tem a vontade de fazê-lo. Né? Vamos lembrar Pensamento e Vida, do Emmanuel, capítulo 2, a vontade. A vontade é que nos comanda. No início da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Aqui no princípio da vida, tanto na colocação física, com o princípio da vida infantil, a criança tem pouca ação ali de livre-arbítrio, como no princípio da vida também, como ser vivente, né? como espírito. Porque quando nós começamos como simples e ignorantes, nós começamos com pouco livre-arbítrio, porque a nossa capacidade de conhecimento é pequena, então o livre-arbítrio é pequeno. Nós estamos dentro de um determinismo maior. Então, quanto mais primitivo é aquele espírito, ou seja, quanto mais próximo ele está da sua criação, mais ele está ligado ao determinismo. Por quê? Porque a sua capacidade de escolha é muito limitada, porque o seu conhecimento é limitado. Conforme vai aumentando o seu conhecimento, o determinismo vai se afastando, porque com o conhecimento nós temos capacidade para poder escolher e aí sim temos responsabilidade sobre nossa escolha. Aí o livre-arbítrio funciona. Então, quando ele fala aqui, no início no início da vida, então aqui na vida, quando nós começamos, né, simples e ignorantes, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, com o desenvolvimento do conhecimento, com o nosso aprimoramento, crescimento e aprendizado. A criança, que no caso, né, o começo da vida aqui como encarnado, a criança, por ter pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, nós vamos ver aqui, vamos lembrar aqui a questão 383, quando o Emmanuel, estou com o Emmanuel na cabeça, gente, quando o Kardec pergunta para o espírito qual é a utilidade de passar pela infância? O espírito encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível nesse período às impressões que recebe e que podem ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados de sua educação. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que a necessidade de nós passarmos pela fase da infância aqui na nossa reencarnação, para termos a chance, porque até os 7 anos, né, nós estamos ali com uma ligação junto ao plano espiritual. A reencarnação, ela se completa após os 7 anos. Então não é data limite, né? Fez 7 anos, dá um estralo. Não. É um processo. Então, por volta tem crianças que são antes, tem crianças que são depois, por volta dos 7 anos, se completa ali a encarnação, e aí o espírito começa a ter alguma lembrança do passado, a aparecer a sua personalidade, e ele não tem mais essa ligação tão forte com o plano espiritual, porque essa ligação se dá por uma abertura que se tem ali, a criança tem, né, que ela cessa aos 7 anos. Nós vamos ver aqui no livro Consolador, né, na questão 109, quando perguntam o Emmanuel pergunta ao Emmanuel: o período infantil
é o mais importante para a tarefa educativa, a necessidade da gente passar pela infância, o período infantil é importante para a educação e aprendizado? O Emmanuel responde: o período infantil é o mais sério, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então é até os 7 anos que os pais têm a oportunidade, até não, ele tem depois, mas até os 7 anos é mais fácil para os pais educarem, porque aquele espírito está com uma ligação ali com o plano espiritual, então ele tem uma ligação com o que ele se propôs, com o que ele pediu, com o que ele se preparou no plano espiritual. Então, ele está ali mais ligado ao mundo espiritual e não tem nenhuma lembrança, não tem nenhuma forma do passado ainda com ele. Então, fica mais fácil para os pais colocarem as novas determinações, a educação, os princípios, né? Os novos modelos para aquela criança que ele está recebendo ali, que é um espírito, é um irmão, às vezes até mais velho do que os pais, mas que os pais têm a obrigação de educar. Por isso precisa tomar muito cuidado com inovações aí na questão de pensamento e de educação, de liberdade para a criança, onde ela faz o que ela quer. É obrigação dos pais educarem e delimitarem os limites para a criança. Os pais responderão por terem dado ou não educação, responderão por terem facilitado o aprendizado ou não daquele espírito que antes de tudo é filho de Deus. É um irmão que ele recebe ali na condição de filho, enquanto ele estiver aqui nesta encarnação. E aí nós vamos ver também aqui na questão 132 do Consolador, né? Eu deixei marcado aqui, quando pergunta ao Kardec sobre o determinismo. Lembra que eu estava falando que o determinismo ele existe quando nós estamos no começo da nossa encarnação, no princípio? Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? E o Emmanuel responde: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Então, é aquilo que eu estava falando, enquanto nós estamos começando o reencarne, somos ainda espíritos com pouco aprendizado primitivo, né? Quando nós estamos começando o nosso reencarne aqui, reencarne como simples e ignorante, né? Começando a aprender, o determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, que é o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Conforme nós vamos reencarnando, conforme nós vamos tendo educação, conforme nós vamos aprendendo, tendo experiência, o nosso livre-arbítrio vai se ampliando e se afastando do determinismo. E quanto mais nós estamos no começo do nosso aprendizado, o determinismo se manifesta. Vamos continuar aqui. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme ele for mais ou menos adiantado, elas podem induzi-lo a atos repreensíveis e ele é secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. No entanto, não há atração irresistível
quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, aquilo que se tem de outras encarnações, digamos assim, aquele espírito que reencarnou se propondo a não beber, ele vai ter os irmãozinhos instigantes, colegas de copo da vida passada, que vão estar ali instigando. Ele vai ter nas suas reminiscências a lembrança, a vontade de beber, mas depende da vontade dele. Aí que está o livre-arbítrio, da vontade dele de se melhorar, de se modificar, de lutar contra esses instintos, de lutar contra esses irmãozinhos que vão estar ali querendo fazer com que ele volte a ser o mesmo que ele era na encarnação passada, que ele derrogue aquela predisposição, aquela vontade que ele manifestou no plano espiritual de se modificar. Então ele vai ser sim tentado, ele vai ser sim cutucado pelos irmãozinhos instigantes para voltar atrás, para que a vontade dele de se modificar não vença. Vai depender dele. Aí está o livre-arbítrio. O quanto ele vai ser forte para manter a vontade de se modificar. O organismo não tem influência sobre os atos da vida e caso ele exerça alguma influência, não faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria e pode atravancá-lo, pode dificultar em suas manifestações, né? Dificultar as suas manifestações. O organismo ali dele vai sim, né? A matéria vai sim exercer uma influência. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. O instrumento, porém, não determina a faculdade. Então, aqui é importante que a gente entenda. E aí nós vamos ver aqui, vamos rever as questões 367 e 368, né? Quando o Kardec pergunta: ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Aí o Kardec pergunta: as faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são debilitadas pela rudeza da matéria. O que nós vamos entender aqui para entender o que nós estamos lendo na 846? O espírito não tem limitação, o espírito não tem obstáculo, mas a matéria pode ter. Então, digamos assim, o corpo pode vir com uma certa deficiência para ajudar o aprendizado daquele espírito que vai reencarnar ali. Então, digamos assim, na mesma colocação daquele espírito que está querendo se livrar da bebida. Ele vai vir sim com problemas de fígado, porque ele está trazendo isso de uma vida passada como alcoólatra, mas ele pode pedir um processo maior. Ele pode pedir que ele, desde criança, tenha algum problema que faça com que ele não aceite nada que tenha qualquer tipo de álcool, ou que ele tenha alergia a coisas que possam levá-lo a voltar a beber. Então, o corpo vai estar ali ajudando para que ele se afaste da bebida. Ou, em outros casos, pessoas que usam o cérebro, a fala, o entendimento, o esclarecimento, a capacidade que tem de aprender para enganar os outros. Ele pode vir numa encarnação com alguma debilidade, com algum probleminha no cérebro que ele não consegue aprender com tanta facilidade, para que ele não exerça essa sabedoria, essa facilidade que ele tem de aprender e de enganar, de usar a palavra ou usar aquilo que ele sabe para enganar o outro. Ele tendo um pouco de dificuldade para aprender, ele já não vai ter essa facilidade
de aprendizado, e isso vai limitar um pouco para que ele tenha uma encarnação onde ele possa se modificar um pouco. Então, é a influência do que o corpo exerce no aprendizado. Ela não exerce influência no espírito, mas ela exerce sim influência no aprendizado, porque é como uma roupa. Então, se eu vou nadar, eu preciso de uma roupa especial para nadar. Então, se eu não tenho a roupa, eu talvez não me jogue na água para nadar. Então, a roupa vem de uma certa forma para ajudar aquele espírito a não realizar determinadas coisas. Então, existe sim limitações do corpo para ajudar o aprendizado daquele espírito que precisa daquela limitação. Então, o organismo não tem influência sobre os atos da vida, e caso ele exerça alguma influência, não faz com prejuízo do livre-arbítrio. Eles explicam. O espírito certamente é influenciado pela matéria que pode atravancá-lo, né? Dificultar alguma coisa na vida em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. O instrumento, porém, não determina a faculdade. Além disso, é preciso distinguir, nesse caso, as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem um instinto assassino, seguramente é seu espírito que possui e que o transmite nos seus órgãos. Se ele tem por si, né, esse instinto de matar, isso está nele, isso não é da matéria, isso vem com ele. Aquele que aniquila seu pensamento para ocupar-se apenas da matéria, torna-se semelhante ao animal, e ainda pior que ele, pois não pensa mais em precaver-se contra o mal. E é nisso que erra, pois assim age por vontade própria. Então, o que nós lemos quando nós revimos a questão 367, é exatamente isso. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos e por tudo aquilo que pensamos. O meio nos influencia, mas nós influenciamos o meio também. E a vontade é que vai fazer com que a gente se modifique. Então, o instinto que os pais às vezes percebem, um instinto de egoísmo, naquilo que é chamado primeira infância, né, que é até os 7 anos, os pais ali têm, no começo dessa infância, como modificar, como passar novos valores, para a hora que voltar algumas lembranças e voltar alguns sentimentos, algumas colocações da personalidade daquele espírito, ele já tenha se reeducado um pouco, ele já tenha se melhorado. Então é para isso que nós passamos pela infância quando reencarnamos, para termos a chance de sermos reeducados por nossos pais. Aí a responsabilidade dos pais nessa primeira infância, que às vezes eles delegam para babá, delegam para os avós ou delegam para alguém. Precisa prestar muita atenção para quem ele vai delegar, se ele não puder educar porque tem que trabalhar ou por qualquer outra posição. Porque essa primeira infância é importantíssima para o processo do reencarne, para que naqueles primeiros anos se passe novos valores para ajudar o reencarnante. Perdão. A deformação das faculdades não tira do homem o livre-arbítrio, é aquilo que nós estamos falando. É um corpo que vem deformado, ele vem para cercear aquele espírito justamente para que ele tenha um aprendizado e para que ele não caia em erros que ele já cometeu em outras vidas. Vamos pegar aqui a resposta. Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e então não tem mais liberdade. Perdão. Um espírito que vem com uma paralisia cerebral, ele não tem mais o livre-arbítrio. Ele vem num processo de aprendizado. Ele vem numa situação que vai fazer com que ele aprenda lições, com que ele vivencie situações que são necessárias para o seu aprendizado.
mas o seu livre-arbítrio está tolhido, porque se ele não consegue andar, não consegue se mexer, às vezes ele não consegue nem entender as coisas que são colocadas para ele, ele está com um espírito, é aí que está, um espírito aprisionado num corpo debilitado. Então, por isso que a gente coloca para os pais conversarem com a criança, com esse espírito que está nesse reencarne tão difícil, né? Uma expiação difícil. Conversar quando ele está dormindo, porque quando ele está liberto desse corpo debilitado, o espírito é pleno, ele entende, o espírito não tem limitação, não tem essas deformidades. E ele vai poder ouvir, vai poder entender, vai poder assimilar aquilo que é colocado para ele. Quando ele volta para o corpo prende, o corpo não permite que ele assimile nada, às vezes, do que é colocado para ele. Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento, então não tem mais liberdade. Essa aberração, muitas vezes, é uma punição para o espírito que numa outra existência pôde ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito tem perfeita consciência desse constrangimento que sofre. Nisto consiste a ação da matéria. O espírito tem consciência do constrangimento e ele tem consciência de que ele precisa passar por aquela situação, pelos erros que cometeu. Aí nós vamos dar vamos revisar aqui, questão 371, quando Kardec pergunta a opinião segundo a qual, né, os cretinos, os idiotas, né, aqueles que têm problemas mentais, teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Os espíritos respondem não. Eles têm almas humanas, muitas vezes até mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem com a insuficiência dos meios que dispõem para comunicar-se, como um mudo sofre por não poder falar. Então, por necessidade de aprendizado, né, esses irmãos são colocados num corpo que não permite que eles tenham um conhecimento ou tenham um aprendizado, por erros do passado. A distorção das faculdades intelectuais pela embriaguez é desculpa para atos repreensíveis? Não. Aquilo que a pessoa fala, eu fiz isso porque eu estava bêbado, eu não sabia o que estava fazendo. Não é desculpa. Olha o que eles colocam. Vou repetir, a distorção das faculdades intelectuais pela embriaguez é desculpa para atos repreensíveis? Não, pois o ébrio privou-se voluntariamente de sua razão para satisfazer paixões brutais, em vez de cometer um erro, comete dois. Ele é tão culpado pela embriaguez como é culpado pelos atos que ele cometeu. Porque o livre-arbítrio dele, ele poderia não ter bebido. E bebendo, não precisa beber até a embriaguez. Aí consiste a vontade, consiste o livre-arbítrio. Então, se ele fez alguma coisa extremamente errada por causa da embriaguez, ele é duplamente culpado por ter bebido e por ter tido aquele ato que ele realizou. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade predominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Eles respondem, o instinto. Vamos lembrar quando nós estávamos falando o que é o selvagem? É uma encarnação primitiva, né? É um começo de reencarnação. Então, ele ali está muito mais ligado ao determinismo, porque ele não tem condições de exercer o livre-arbítrio, porque não tem conhecimento para escolher, não tem experiência de vidas, né, passadas para poder escolher. Está começando uma trajetória, ele está ali no determinismo, é isso que eles estão colocando. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade predominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Porém,
Como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por consequência, tu, falando para o Kardec, né? Tu que és mais esclarecido que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes. Então, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. É isso que eles estão colocando. Quanto maior é o conhecimento, maior é o livre-arbítrio e, portanto, maior a responsabilidade. A posição social não constitui, às vezes, um obstáculo à total liberdade de ação? Não há dúvida de que o mundo tem suas exigências. Deus é justo, leva tudo em consideração, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Então, dependendo da posição que a pessoa está, ela pode ter até um obstáculo para realizar aquilo que ela está aprendendo, aquilo que é o melhor a ser feito, aquilo que o seu aprendizado coloca para ela como melhor a ser feito. Ela, por estar numa posição, por ser um presidente, por ser um governador, ou por ser um prefeito, por ser um delegado, por ser um juiz, por ser um policial, às vezes ela tem que realizar determinadas coisas que são... Ela é obrigada a agir daquela forma aquilo que a sociedade lhe impõe. Ele é um policial, então ele tem que reagir daquela forma para exercer a função que a sociedade espera dele, por ser o prefeito, por ser o juiz, por ser o governador. Mas o que ele está colocando aqui? Não há dúvida que o mundo tem as suas exigências. Ele tem que realizar aquilo que a sociedade o colocou para realizar. Deus é justo, leva tudo em consideração, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Então eu vou lembrar aqui o caso de um conhecido nosso que era delegado e que a pessoa prendeu, segurou e chamou a polícia por uma jovem, muito jovem ainda, que tinha roubado um pacote de biscoito, né, e uma caixinha de maquiagem. Quer dizer, uma coisa assim, fome e vontade de ter alguma coisa que ela jamais iria poder, ela não poderia comprar. E ele, como delegado, colocou para a pessoa que estava ali que ele pagaria aquilo que ela tinha pego para ele não realizar não fazer o boletim de ocorrência, né? Não colocar aquela pessoa naquela situação de ser ali julgada, ser colocada por um roubo numa idade por ser uma pessoa tão nova. Então ele, como delegado, é obrigado a aceitar o boletim de ocorrência se a pessoa não aceitasse a colocação dele. Mas como ser humano, ele podia fazer e fez uma coisa diferente. Podia ajudar aquela pessoa a não cometer mais aquele erro, a se modificar, sabe? Existe uma sutileza tão grande entre as obrigações que nós temos, que a sociedade nos impõe, como policial, delegado, professor, síndico, prefeito, governador, presidente. Existem obrigações que a sociedade nos impõe e que, pelo cargo exercido que a sociedade espera uma posição, mas sempre existe a possibilidade de se ter uma visão, uma colocação cristã, amorosa, né? Fraterna, empática, seja qual for a situação
ou a obrigação que a sociedade impõe dentro da profissão, do cargo, seja qual for. Eu vou repetir. A posição social não constitui, às vezes, um obstáculo à total liberdade de ação? Não há dúvida de que o mundo tem suas exigências. Deus é justo, leva tudo em consideração, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Analisemos profundamente essa questão, porque existe um fio muito tênue entre aquilo que é exigido e o sentimento, a vontade, né? Então, por isso que a gente fala, aquele policial, ele exerceu a força. Ele exerceu a força porque ele estava ali defendendo a sociedade, defendendo a sua própria vida. E aí nós vamos ter os atenuantes, nós vamos ter, como ele coloca aqui, Deus é justo, sabe, sabe que o mundo tem as suas exigências, leva tudo em consideração, ou ele usou da força, usou da possibilidade, porque lá dentro o sentimento era de raiva, de vingança, de querer estar naquela profissão, né, de policial, por exemplo, justamente para poder exercer a força, usar a arma e poder se fazer subjugar o outro por essa força e por essa autoridade que a sociedade dá ali para ele quando ele está na farda. Isso precisa ser muito bem analisado, isso é muito sutil. Cada um vai ser julgado pelas suas obras, pelo seu sentimento, pelo seu pensamento. Então, aquele soldado ou aquele policial que exerceu uma atitude na obrigação do soldado que estava ali, porque o país exigiu dele que ele fosse ali lutar pela liberdade dele e dos outros. Aquele policial que está ali porque ele é o lixeiro da sociedade, os dois serão julgados, não pelo que fizeram, mas pelo sentimento que tiveram no ato. Se foi pura e única e exclusivamente, eu tenho que exercer e fazer aquilo que a sociedade espera de mim, ou se foi um sentimento perverso, de raiva, de ódio, de exercer o que a sociedade lhe permite com sentimentos, é o sentimento que vai ser julgado. É o sentimento que vai ser levado em conta sempre, em qualquer situação. Essa pergunta, ela é de uma sutileza e que tem que fazer com que a gente tenha uma análise e pense muito bem a respeito. Então, nós estamos aqui no nosso horário. No nosso próximo estudo, nós entraremos em fatalidade. Nós terminamos aqui na questão 850. Até lá.